Salve meus leões, salve meus leoas, Flávio na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar do processo de pensar em ser técnico e até mesmo ter uma assistência. Então esse é para as nossas duas jornadas escalando, pensando no lado financeiro. O que eu devo pensar quando eu começar a ser um técnico ou até mesmo pensar em montar a minha assistência técnica. Se você gosta de conteúdos como esse na área de informática, né, e tá chegando por aqui agora, vou pedir a sua ajuda porque é muito importante, né? Como a gente está começando esse projeto aí agora, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha. Se fizer mais sentido ainda, se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aí, porque a gente pode, né, tá produzindo vídeos aí, trabalhando em cima das dúvidas de vocês, para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais relevantes que possam te ajudar a você prosperar nessa área de manutenção de notebooks. Então, nosso tema de hoje aí, né, que eu quero trazer com vocês é o pensar do negócio. O que é esse pensar do negócio? Pronto, resolvi ser técnico de manutenção de informática. Vou começar a mexer hoje com PC, com notebook, vou fazer os dois porque eu quero ganhar grana com isso aí, eu quero mudar de vida e eu quero começar. Primeira coisa que eu posso te falar, te orientar é o seguinte, eu tenho que pensar, primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que saber, quais serviços que eu vou prestar. Vou fazer formatação, vou fazer limpeza, vou fazer troca de peça, vou colocar um SSD, vou trocar a tela, vou instalar um teclado. Quais são esses primeiros serviços que eu vou fazer para mim oferecer para o meu cliente? Pronto, quando eu entendo o que eu vou trabalhar, vai ficar muito mais fácil você já ganhar uma linha de raciocínio. Porque você entendeu o princípio do negócio, aí você vai partir para algumas outras etapas que cada uma tem a sua relevância de acordo com o ponto da jornada que você vai estar caminhando. Exemplos que o empreendedor brasileiro ele tem que ser robusto, ele tem que ser brabo. Porque você precisa sacar um pouco de marketing, você precisa sacar de precificação, que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu tenho que falar de parte jurídica, eu tenho que falar de parte organizacional, eu tenho que entender um pouco da estrutura do negócio em si, do desenvolvimento, do crescimento, das partes técnicas de se ter um negócio, de prestar serviço. Porque por mais que eu, ache que eu não vou ter problemas agora no começo, e é muito provável que você não tenha, porque quando a gente começa, a gente tem uma cautela muito grande. Isso é normal, porque a gente não tem essa segurança técnica, e com o passar do tempo você desenvolve as suas habilidades, você começa a criar uma casca, você já vai se arriscando um pouco mais, e é isso o processo de evolução, não adianta eu querer saltar. Mas eu tenho que conhecer, como eu falei, né? Eu tenho que conhecer um pouquinho de cada coisa para mim começar agora. E quando eu entendi quais são os serviços que eu vou fazer, uma segunda peça que eu tenho que ter, que eu já tenho que ter em mente, né? Passo número 2, é sacar um pouquinho do marketing. O que é o marketing, né? É divulgar o meu serviço, falar para as pessoas que eu estou fazendo. Aí a gente começa com o primo, com os amigos. Normalmente os amigos não dão valor, né? Porque os amigos acham que você é doido, que você não sabe fazer. Então você tem que partir um pouquinho pra fora, porque às vezes você tem... Posso estar até enganado, né? Mas deixa aqui no comentário aqui. Você já passou por isso? Das pessoas que são próximas a você não confiar? Aí o Flávio tá fazendo formatação. Ah, vou deixar com ele nada. Cê é doido, vou deixar com ele o quê? Tô fora. O Flávio, se ele pegar na minha máquina, ele vai foder com a minha máquina, ele vai acabar com o meu notebook. Não. Flávio, não formata meu PC. Então é isso, tá fora ele. Então, você começa, né, a ter esse entendimento, ter essa visão de divulgar o seu serviço. Porque se você quer ganhar grana, obviamente mais pessoas têm que conhecer o seu serviço. Mas eu saquei um pouco da divulgação, né, comecei aí. E onde que é mais comum hoje, né, falando assim, no ano que a gente tá gravando esse vídeo aqui, 2024, onde que é mais atual? Instagram, Facebook, tem o próprio Twitter, tem o Twitter que agora é o X, né, que não é Twitter mais, tem o LinkedIn, tem o TikTok, existem várias plataformas.
Só que assim, você tem que olhar o que a galera mais usa na sua região. Por exemplo, tem lugares que o Facebook é muito popular e o Instagram não é. Tem lugar que o Instagram é muito popular, mas o Face não é. Então, assim, sempre existe uma balança. Então, você tem que entender normalmente, começar a dar uma sacada no marketing para você entender onde está seu público, para você ir lá e divulgar o seu serviço. Às vezes, a minha cidade tem um jornalzinho, tem um anúncio. Até uns anos atrás a gente fazia, né, anúncio aqui no jornalzinho da cidade. Ah, mas não tem resultado? Tem resultado. Todo mundo tem resultado. Só que o anúncio online, né, tá se tornando cada vez mais popular. E o anúncio online eu consigo atingir um volume maior de pessoas e às vezes com um custo menor. Então eu tenho que sacar um pouquinho aí de fazer essa parte do marketing, né, de conectar com meus clientes e falar assim, olha, eu trabalho com a parte de notebook, então se você está tendo dificuldade, quer formatar seu notebook, seu teclado quebrou, seu computador tá lento, eu conserto seu computador, me chama, manda uma mensagem aí para mim que eu vou te ajudar. E vou falar um negócio para vocês, se você fizer visita técnica, você não fica sem serviço nenhum dia. Porque às vezes a pessoa gosta que vai na casa dela, quer que faz lá na hora. Aí vamos supor que você pega um serviço por dia. Um serviço por dia que é pouco. Você faz 2 atendimentos por dia aí. Vamos colocar que você tá ganhando 150 aí no atendimento no mínimo. Você vai fazer uma visita técnica, você vai cobrar seu deslocamento. Obviamente depende da região da pessoa e um serviço mínimo que você vai fazer. Às vezes eu vou fazer uma limpeza, uma desmontagem lá, vou cobrar 150, 200 reais, vou colocar na média pouca aí. 150, né? Vamos supor que eu trabalho lá, eu não trabalho todo dia, eu vou trabalhar de segunda a sexta, que são 5 dias. Então eu tenho 750 vezes 4, eu tenho 3 mil por mês, fazendo uma visita técnica por dia. Mas Flávio, eu vou conseguir fazer uma visita técnica todo dia? Sim, se você divulgar o seu serviço, eu te garanto que você faz mais de uma. Mas aí você tem que sacar um pouquinho de marketing. Você tem que sacar um pouquinho de marketing pra você ir lá e divulgar seu serviço, falar com a galera, falar, tô fazendo. Formatação, posso cobrar em casa, a galera gosta que faz em casa, às vezes a pessoa não sente segurança, por mais que a assistência seja renomada, a assistência pode ser conhecida, pode ser a mais top da galáxia, o cara quer que faz lá com ele quer ver, ele quer conversar com você, ele é curioso, então ele gosta daquilo e pronto, acabou, ele quer fazer lá, então pronto, é isso aí, né? Então eu saquei um pouco de marketing, eu entendi um pouco do meu negócio, eu vou partir para um terceiro princípio, né? O primeiro a gente entendeu quais são os serviços que a gente vai fazer. O segundo eu saco um pouco de marketing. E no terceiro eu vou entender como que eu vou executar o meu serviço. Alguns procedimentos, né, são muito importantes quando eu vou falar de execução, porque eu tenho que saber mais ou menos quanto tempo que eu gasto para fazer cada coisa. Então, eu poderia dizer que até a gente é um subbloco da primeira opção de entender os meus serviços e eu metrificar quanto tempo eu gasto para fazer. Porque se tem uma coisa na parte técnica que é importante, é você entender quanto tempo você gasta para fazer um serviço. Lógico que a gente trabalhando com informática, eu posso te afirmar isso claramente, não é regra. Mas eu vou te afirmar claramente, você vai passar horas e horas e horas e horas mexendo com, às vezes, um problema que talvez você achava que conhecia, mas que de repente mudou uma configuração e ferrou. Você teve que gastar horas para executar determinada solução que você gastava menos tempo antes. Então você tem que contar, né, com essa gangorra aí, com essa variação de tempo, e entender quanto tempo você gasta para você poder, né, precificar, metrificar e poder executar bem o seu serviço. E no começo, não acha que você vai trabalhar pouco. Nada que você está começando você vai trabalhar pouco. Você vai trabalhar pouco assim, se você quiser. Se você for uma pessoa acomodada, fala, não, eu quero ganhar de 5 mil. Beleza, para começar eu quero ganhar de 3 a 5 mil ali, que é um valor que eu te falo que é razoável. Você faz serviço de boa, você faz serviço de preguiçoso, que você vai trabalhar aí mais ou menos umas 2, 3 horas por dia para se manter. Você fez isso aí, às vezes é melhor que o corre do Uber. Para pra pensar, um Uber tem que rodar o dia inteiro. O cara roda. Mas você tem que ter o carro, às vezes você não tem carro, você tem que ter aluguel do carro. Você tá muito exposto a acidente.
E às vezes você vai lá, depender da sua região, lógico que tem, se eu não tô falando de cidades menores, mas se eu tô falando de capital, eu tiro até um pouquinho mais. Eu vou lá tirar meus 300, 400 reais num dia, mas no geral, Uber numa cidade menor você tira 100 conto, 150 por dia. Rodando o dia todo, né? Você tem desgaste do carro, manutenção, uma par de situações. Já quando eu trabalho com autônomo de informática, eu não tenho esse problema, porque o meu gasto é menor, minhas horas são menores. Mas porém, né, eu vou ter que morrer muitas horas na bancada ali para mim aprender. Esse começo é mais árduo, mas depois que eu peguei a manha também, vai embora, tudo é assim, né? Então, quando eu entendo esses princípios aí da metrificação das minhas horas, eu vou definir o tempo, né, que eu vou gastar para executar determinados serviços e dali eu começo a já partir para me escalar o meu negócio em maior volume. Então eu sei quantos clientes que eu posso atender por dia, eu sei a minha previsibilidade, porque às vezes você agenda 2, 3, 4 clientes no dia. Tem serviço de sobra, gente. O que mais falta é técnico competente. Aqui mesmo na nossa cidade, se a gente tivesse bons técnicos, eu falo para você que a gente tinha oportunidade para trazer aí mais 8, 10 pessoas para o time e não faltava serviço hora nenhuma. Hora nenhuma. O problema é que a gente não consegue colocar, porque é assim, quando a pessoa trabalha na parte técnica, o que a gente descobriu, né? Aqui falando do termo da assistência, que já é uma coisa para você que já pensa em crescimento, tá? O cara, quando vai ficando bom, ele quer trabalhar por conta própria, ele começa a fazer os bicos dele, porque ele ganha, às vezes, dependendo do salário que você paga. Tem gente que não quer, de uma certa forma, não quer aquela estabilidade, que às vezes você paga bem na assistência, você vai pagar de R$ 1.500 a R$ 2.500 em média, um salário de um técnico de informática. O cara pode fazer isso informal, mas informal é aquele negócio. Se o cara não tem, se você é do tipo de pessoa que não tem ritmo, não tem disciplina para estar lá, para estar divulgando, para estar fazendo, essa área não é para você. Você tem que sair fora, você tem que arrumar um trabalho para você ganhar fixo ali. Mas acha, técnico de informática, se você procurar, acha de caminhão assistência, mas você tem que ser razoável, você não pode ser ruim não. Se você for ruim, meu amigo, ninguém te quer. Cara ruim de informática, ninguém quer. Você tem que saber, aí você tem que ser já um pouco, você já tem que ter bastante eficiência na parte técnica, você tem que ser um cara que traz solução. E dentro do negócio, você traz solução, consequentemente você cresce. Aqui com a gente é assim. Às vezes o cara, o técnico, o que eu falo que a gente, assim como toda profissão, a própria pessoa se deixa estagnar. Então ela começa a entrar no movimento que ela pira, ela fala, não, isso aqui não é pra mim, tô estressado, tô cansado. Qualquer profissão é assim. Mas tem a fase, né? Você tem que entender seus picos aí, por isso que eu falo da importância de você entender como que você encaixa suas horas técnicas, seu serviço. Você pode achar que isso é até besteira, mas não é. Tem dia que você vai trabalhar muito, tem dia que eu cheguei a trabalhar 16, 20 horas no dia, dormia 3, 4 horas. Às vezes passava semanas na loja. Hoje a gente tem lá, né? Hoje tem a equipe, tem um time, a gente tem muito mais liberdade de não estar na bancada, de estar mais gerenciando, não estar tanto na parte operacional, mas vira e mexe a gente precisa, né? Tá colocando o dedo ali, tá treinando, porque essa área de informática é muito rotativa também. Isso já é até um parênteses, né? Para quem pensa em montar assistência. Por isso que você tem que ter um entendimento técnico, né? Até a gente falou aí sobre isso já, sobre as aspirações, né? Enquanto eu tenho aqui a parte técnica, eu tenho que ter a parte do empreendedor bem equilibrada, porque vai ter momentos que às vezes eu vou precisar vir para a parte técnica, eu vou precisar treinar, vou precisar pôr uma mão na massa. Mas a cada vez que você vai escalando isso, que você vai subindo um degrau, vai chegar um momento que você não vai precisar mais estar preocupado com isso. Porque você já vai treinando seu time, né? Vai escalando, vai criando sua cultura. E os anos vão te ensinando, a experiência vai te ensinando, obviamente, se você faz sozinho, né? Se você tem a ajuda do suporte, é mais fácil você fazer isso, alguém que já passou por essa experiência. E nessa área é muito difícil, porque a maioria das empresas fecham. Ou o cara não dá conta de crescer. Normalmente, pode ver, não tem assistência técnica que depende extremamente que depende, né? Que vive da parte técnica.
que prolonga por muitos anos. Porque quando se depende de técnico, você tem que ter uma estrutura, uma cultura muito bem montada. Por que a maioria das assistências que sobrevivem, elas sobrevivem aliadas a quê? À venda de peças. O nosso caso aqui, a nossa principal fonte não vem da peça. Porque a gente não é focado em peça, a gente é focado em prestação de serviço. A peça vende tela, vende carregador, vende memória, vende as peças, tudo referente ao notebook, que é o nosso carro-chefe. Mas o nosso foco é o serviço, porque o serviço ele é menos dor de cabeça. A peça, né, é ruim? Não é ruim. Mas a peça eu tenho que investir um capital muito mais alto, o serviço não. O serviço, meu capital de investimento é muito baixo. Eu posso começar a montar um negócio, se eu tiver a portinha, eu monto meu negócio de onde que eu tiver, da minha casa. Você pode ir abrindo sua casa mesmo. A gente fez isso lá no começo, lá atrás. Era meu quarto, o quarto do Tarley. A gente foi lá, quebrou, abriu uma portinha lá, abriu pra rua, colocou uma placa e vambora, vamos fazer serviço. Quantos técnicos aqui, ó, já deixou no comentário aí, deixando no comentário, eu trabalho de casa. A pessoa leva, a gente mesmo quando chegou aqui em Aracaju, o povo bate lá na porta, ó. Toque, 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 toque. Ô, vim deixar meu notebook pra formatar. Vim deixar meu notebook pra isso. Quando você é bom, meu amigo, não falta o serviço, o nego bate na sua porta. Pode ser na sua casa, mas você tem que ter um ponto fixo, né? Isso ajuda quando você abre um negócio. Aí eu vou vir para um quarto ponto, né? Quando eu entendi tudo isso e eu tô já no processo de evolução, né? De vir para minha assistência técnica. O que eu falo para você que eu vou ter, que é muito massa? Eu vou ter que pensar no meu negócio. Aí eu já entro numa parte mais técnica, né? Falando de assistência. Eu tenho que entender que às vezes eu não vou trabalhar mais sozinho, eu vou ter uma pessoa para me auxiliar. Então eu tenho que começar a montar uma estrutura para o meu negócio funcionar bem, que casa, né, com todos esses outros pontos que eu falei. O primeiro deles é entender quais serviços eu vou fazer. Segundo, eu vou entender de marketing, de divulgação do meu serviço. O terceiro ponto é entender, né, como que funciona essa mecânica das minhas horas, o quanto eu vou gastar para executar determinados serviços. E no quarto ponto agora eu venho, né, para uma parte mais técnica, que seria dividir as minhas tarefas, onde que eu vou dividir parte do atendimento, eu vou dividir parte da execução do serviço. Às vezes eu não vou fazer mais todo o serviço sozinho, porque eu vou contratar um outro técnico para vir comigo. Tem gente que gosta de trabalhar, né, fazendo um gancho ali com um assunto que eu falei atrás. O cara monta a assistência dele, trabalha sozinho no máximo com uma secretária por muito tempo e ganha bem. O cara pode ganhar 10 a 15 mil tranquilo montando uma assistência, se o cara estiver bem organizadinho, ele fazendo individualmente o serviço. Mas você trampa muito. Você vai trabalhar muito, você vai trabalhar com um cachorro. Mas você vai ganhar uns 15, dá pra você tirar uns 15, 20 pau por mês livre. Agora, obviamente, se você cresce o negócio, vou te dar uma notícia ruim pra você. Você já não ganha tanto mais quanto você ganharia trabalhando individualmente. Porém, você vai trabalhar bem menos. Você trabalha bem menos do que você trabalhava lá no começo. Se eu falasse assim, eu vou retroagir meu negócio, né? Eu vou deixar meu negócio aqui que eu mesmo vou executar meu serviço. Você tem serviço pro dia inteiro. Principalmente quando você monta a sua assistência técnica, não falta, cara. Você abre 8 da manhã, você vai parar 8, 10 da noite, ainda vai ter serviço e você vai começar, né, a monetizar bem, você vai começar a ter gosto. Só que o problema é que você vai ter que ficar muito preso na bancada. Você vai ter que ficar sentadinho, a bunda na cadeira por muitas horas. Não é ruim, mas se você for olhar por um período, né, da sua perspectiva, o problema é que às vezes você acomoda. E quando você acomoda, você não pensa em dividir as tarefas, que aí é o que eu falei, a parte que entra o lance de você ter uma assistência, aí você começa a sofrer um pouquinho que a gente chama até de burnout, né? Do cansaço, do excesso de trabalho que você vai ter. Porque você vai trabalhar tanto, você vai gostar da grana que você vai ganhar, mas você não vai ter, talvez, como gastar. E você começa a entrar na pilha do estresse, você começa a não se sentir bem, você começa a ficar incomodado. Então são sintomas que você vai percebendo aí ao longo da sua jornada, né, trabalhando com informática. E é assim no começo, no meio, quando você tá mais avançado. Você acha que a gente não passa estresse hoje? Passa, claro que passa. Só que hoje a gente lida muito melhor do que a gente lidava antigamente.
Pô, antigamente, acontecia um problema, você falava, putz, velho, não acredito que isso aconteceu. Você já meio que entrava em parafuso, mas hoje não. Hoje é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E aí, assim, né? Você pensando no âmbito de assistência, a gente divide os setores. Então, você vai ter uma secretária, você vai ter um técnico ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Se você conseguir colocar ritmo dentro de uma assistência técnica, onde você ganha grana exclusivamente com prestação de serviço e o seu foco não é voltado para a peça, é muito mais difícil de você manter assistência, porque no ponto anterior eu comentei, eu trouxe aqui, o técnico é muito mais rotativo, porque o cara não aguenta ficar muito tempo, é o ciclo, porque ele vai trabalhar dentro da sua assistência. Se você é bem organizado, é o nosso caso aqui, dificilmente a pessoa fica mais de um ano e meio, porque ou ela para, ela dá uma estagnada no âmbito técnico profissional, ou ela enjoa, ou ela parte para um outro caminho. Ela vai montar um negócio dela, ou vai fazer os atendimentos particular para ganhar a grana ali, e às vezes vai ser compatível com a renda que ela tinha, né? Se ela ganha bem lá 1.500, 2.000, tira mais as comissões, então pode ganhar um pouco mais, menos, mas a pessoa escolhe isso, né? E parte do princípio de você desenvolver essa habilidade. Então hoje, como a gente é focado em assistência técnica em serviços especificamente, a gente compreendeu essa rotina do mercado. E falo para vocês, todo mundo que passou aqui, não tem um que não passou aqui por nós, né, da galera que ficou mais tempo, que não foi para a área da informática montar seu próprio negócio. Todos. Teve, acho que 1 ou 2 só que não decidiram, porque meio que era uma outra área, mas não quiseram. Mas assim, quem trabalha na parte técnica foi montar seu negócio, foi fazer particular, porque o cara entendeu todo o mecanismo, como é que funcionava nosso processo de organização. E é muito, nosso processo de organização, a gente é muito detalhado, muito detalhado. Da entrada até no final. Aí entra um outro assunto que a gente pode falar aqui, né? Se for sentar para falar desse assunto para abordar, da organização estrutural do negócio, desde a hora que o equipamento entra até a hora que o equipamento sai, é protocolo com força. Você acha que não, mais tem, viu, meu amigo? É como que recebe, você recebe equipamento, qual que é as normas, como que é atendimento, como que você vai fazer o check-up, se você vai fazer, como que ele é, qual que é o processo, qual que é o procedimento, você executa o que primeiro, você vai para onde primeiro, como que você passa o orçamento, você vai executar, se você não vai executar, que hora que você vai falar com o cliente, que hora que você não vai falar com o cliente, se o cliente aprovou, como que você cobra, como você não cobra, se você executa sem cobrança, se você executa com cobrança, se você tem que pedir peça. Aí, meu amigo, é o mundo da assistência, né? Aí você tem que entrar de maneira mais profunda, mas a gente vai ter oportunidade aqui no canal de falar sobre este assunto ainda, quando se trata de organização da assistência técnica em termos de funcionamento, em termos estruturais. Meus leões e minhas leoas, eu trouxe aqui uma abordagem para vocês mais direcionada, né? Essa parte de você entender princípios básicos de coisas que você deve saber decidindo seguir esses 2 caminhos, que um deles é o caminho de você ser um técnico e dali evoluir para a sua assistência técnica. Top, né? Se você gostou desse vídeo aí, primeiramente quero te agradecer, né? Se você chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal para mais conteúdos como este de informática. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário aqui, né? Conta aí para nós qual que é a sua curiosidade, sua vontade nessa área de informática, de você ter um pouco mais de entendimento, que aí a gente pode abordar esses temas aí com vocês aí e trazer muito conteúdo bacana aí relacionado a essa área de informática para vocês. Fechou, meus leões, minhas leoas? Bom demais, o assunto aqui eu tentei ser mais resumido, mas tem assunto, se deixar a gente vai falar muito tempo aqui. Talvez, né, quando você tem interesse, cara, você vai gostar demais. Se a gente parar para conversar aqui direto, bater esses papos aí, vocês vão perceber que vocês vão poder tirar muitos insights dessas conversas nossas aí. Fechou? Tamo junto, até depois do fim.